Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos Alberto. Estamos aqui no canal do Corta para parte 3 da aula de gases termodinâmicos. Hoje nós vamos ver aí a transformação isobárica. Como diz o próprio texto aí, a transformação isobárica é aquela que trabalha com a pressão se mantendo constante. Então a pressão ela vai ser constante, portanto não vai haver variação da pressão, ela vai ser zero. E uma das consequências, nós demonstramos na aula anterior, é que o trabalho poderá ser calculado por P delta V ou por NR delta T. Um bizu. Quando o cara quer se referir a uma transformação isobárica, ele vai assim, não, estou fornecendo calor para um gás que está contido num recipiente com êmbolo livre para se movimentar. Então ele está querendo dizer que a transformação é isobárica, tá? Então, se ela é isobárica, como eu disse, a pressão ela é constante. Se a pressão é constante, eu posso jogar aqui para baixo e a razão V sobre T ela será uma constante nova dada por NR sobre P. Tu pode ver que a constante V sobre T, ela depende da pressão. Quanto maior a pressão, menor será o valor desta constante V sobre T. Então aqui, por exemplo, eu sei que se a razão entre o volume e a temperatura é constante, o gráfico entre o volume e a temperatura é uma reta que passa pela origem. Aqui eu desenhei duas retas que passam pela origem. É porque, na realidade, são transformações realizadas a pressões distintas. Qual dessas duas transformações, a vermelha ou a azul, terá maior pressão? Aí é só pensar que a inclinação do gráfico tem a ver com aquela constante. Então, a inclinação do gráfico vermelho é maior do que a inclinação do gráfico azul. Então, a constante do vermelho é maior. Logo, a pressão terá que ser menor, porque são inversamente proporcionais. Então, esta transformação isobárica, ela está submetida a uma pressão menor. Bacana? Então, é justamente isso que vai ser colocado para preencher aqui, A pressão na expansão isobárica B, ela é maior porque ela está menos inclinada do que a compressão isobárica CD, pois a inclinação da reta B é menor do que da reta CD. Mas o gráfico de volume em função de temperatura na escala Kelvin não é o mais importante para a gente aprender a fazer análise de transformação isobárica. O gráfico mais importante sempre é o gráfico que relaciona pressão em função de volume, porque sua área representa numericamente o trabalho. Então, aqui no caso, eu estou mostrando duas transformações, tá? Essa transformação aqui que vai de A para B, ela é uma transformação isobárica. E essa transformação de A para B aqui é uma transformação isocórica. Aqui eu só representei de C para D uma isobárica submetida então à mesma pressão. Então, como é transformações isobáricas, eu estou pensando nessa e estou pensando nessa. Aquela outra de A para B seria uma volume constante que não nos interessa para agora. Bom, então vamos ver o que acontece com o volume quando eu estou falando de uma expansão isobárica. Bom, se é expansão, o volume aumenta. Portanto, o trabalho é um trabalho positivo, trabalho realizado pelo gás. Então, é o gás que empurra a tampa. A variação de temperatura, tu pode ver que de A para B, eu estou indo de uma temperatura menor para uma maior, porque eu estou indo para uma isoterma mais afastada. Então, a variação de temperatura é maior que zero. Delta U também maior que zero. Eu estou aumentando a agitação. Então, a agitação molecular, ela aumenta. Veja bem, por que a isoterma mais afastada, ela apresenta maior temperatura? Porque o produto da pressão do ponto B
vezes o volume do ponto B, certamente é maior que o da pressão do ponto A vezes o volume do ponto A. Porque apesar das pressões serem iguais, o volume do A é menor do que o volume do B. Então, PAVA é menor que PBVB, logo a temperatura do estado A é menor do que a temperatura do estado B. Então, lembrando que para eu verificar qual isotermo está associado a pontos de maior temperatura, basta eu verificar qual delas tem maior produto PV. Variação da pressão, vamos ver aqui. Variação da pressão. A pressão ela está se mantendo constante, né? Porque é uma expansão isobárica, então variação de pressão é zero. Isso me traz uma consequência quanto ao trabalho. O trabalho poderá ser calculado por P delta V. Ou ainda, o trabalho poderá ser calculado por NR delta T. Tanto faz. O calor nesse caso, para transformação isobárica, ela vai ser igual a o trabalho da transformação isobárica mais a variação da energia interna na transformação isobárica. Então, uma das maneiras de calcular a variação da energia interna da transformação isobárica seria pegar o QP menos o trabalho P, que são das transformações isobáricas. Este aqui tem fórmula, pode ser o número de mols vezes o calor molar à pressão constante, vezes a variação de temperatura, menos NR delta T. Camarada, esta diferença aí, ela me permite calcular a variação da energia interna quando a pressão ela é constante. Não vou ficar aqui chovendo no molhado, aqui está diminuindo o volume, trabalho negativo, trabalho realizado sobre o gás, na realidade alguém está empurrando a tampa e comprimindo o gás. O ΔT nesse caso está indo para uma isoterma mais próxima, está diminuindo, portanto o ΔU é negativo. Variação de pressão é zero, portanto o trabalho poderá ser calculado por P ΔV, ou então ainda o trabalho poderá ser calculado por NR ΔT. Mas é tudo de novo, coronel? É tudo de novo, é assim mesmo que funciona. O calor é a soma de ΔU mais o trabalho. Ambos são positivos, então o calor é positivo. Não, ambos são negativos, e aí o calor seria negativo. Então, se o calor é negativo, é um calor liberado pelo sistema gasoso. Do outro lado ali, eu me preocupei com a fórmula em si, esqueci de analisar o sinal do calor. Ó. Se o trabalho e o ΔU são positivos, é porque o calor é positivo e seria um calor absorvido pelo sistema gasoso. Beleza? Então, são essas as discussões que eu poderia fazer aí. Vamos ver o que mais que eu previ falar. Ó. O cálculo de calor depende da transformação gasosa a qual está submetido o gás, né? Quando a transformação é isobárica, devemos utilizar o calor específico à pressão constante ou o calor molar à pressão constante. Então, seria isso aqui, ó. Que para calcular o calor a uma transformação isobárica, eu vou pegar a massa vezes o calor específico à pressão constante vezes a variação de temperatura. Mas como a massa molecular vezes o calor específico à pressão constante é igual ao calor molar à pressão constante, eu também posso utilizar esta equação, NCP ΔT, para calcular o calor no caso de uma transformação isobárica. Outra coisa que eu botei como observação aqui, ó, a variação da energia interna entre os pontos A e B pode ser calculada através da transformação isobárica de A para B ou através da transformação isocórica entre as isotermas que passam por A e B. Por isso que eu fiz aquele gráfico ali, ó, de
uma transformação isobárica e uma isocórica sujeitas às mesmas variações de temperaturas, para poder discutir estas variações de energia interna. Então vamos discutir essas variações de energia interna. Olha, a primeira delas, a variação numa transformação de A para B isobárica. Então, é o calor na transformação isobárica menos o trabalho na transformação isobárica, que vai me dar o ΔU de A para B, que é igual a NCP ΔT menos NR ΔT. E eu ainda poderia dizer que o ΔU entre A e B poderia ser dado por N, que multiplica CP menos R, vezes a variação de temperatura. Barbaridade! Mas vamos melhorar isso aí, olha lá, ó. O ΔU de A para B também poderia ser calculado pela transformação isocórica. E na transformação isocórica é o calor a volume constante menos o trabalho a volume constante, que é nulo. Portanto, o ΔU entre A e B seria NCV ΔT. Sensacional! Então, como esse ΔU é igual a esse ΔU porque estão relacionados com as mesmas temperaturas, igualando essas duas coisas, eu posso dizer que o CV é igual ao CP menos R. Legal! Então a gente chega a esta relação de Mayer, que fala que o calor molar a pressão constante menos o calor molar a volume constante é igual ao raio. E esta é uma fórmula importante. Bacana? Então isso aqui é um exemplo de uma transformação isobárica. Para a gente deixar claro, vamos pegar aqui, deixa eu melhorar aqui, da transformação isobárica, deixa eu pegar aqui, não, essa aqui, tá, transformação isobárica, deixa eu pegar exercícios do Ramalho, vamos lá, eu vou pegar uma de transformação isobárica, tá mais para cima aqui, ó. Sim. Essa transformação não é isobárica porque a pressão ela está variando. Essa aqui é isobárica, olha que sensacional. Vamos pegar esse exemplo que ele fala assim: 5 mols de um gás perfeito. Então o número de mols é 5. Encontram-se a uma temperatura de 600 Kelvin, ocupando um volume de 0,5 metros cúbicos. Então, ó, é neste estado, que eu vou chamar de estado A, o estado é meu e eu dou o nome que eu quiser. Aqui, ó, eu tenho o volume 0,5 e nesse estado A ele está dizendo que a temperatura é igual a 600 Kelvin. Legal. A pressão é a mesma, né? O que mais? Mediante um processo isobárico, o gás é submetido à transformação indicada. Isso aí é uma compressão isobárica ou uma contração isobárica. Deixa eu verificar o que mais. Determine a pressão durante o processo. Eu posso utilizar aí pelo estado A, eu tenho todas as características. É só pegar lá o PA vezes o VA é igual a nRTA. Estou pegando a equação de Clapeyron, passando a temperatura pelo lado direito. Sensacional, olha que tendinha. Quanto vale a pressão? É isso é o que eu quero saber. E essa pressão é tanto do estado A quanto do estado B. Volume do estado A é 0,5 metros cúbicos, está no sistema internacional. Número de mol 5, R. Ele falou 8,31, mas vamos adotar 8.
e a temperatura do estado A ele falou que é de 600. Então, quanto que é a pressão do estado A, que é igual à pressão do estado B? Vai ser igual a 5 divididos por meio, dá 10. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 8, 48, e tem um zero e mais um zero daquele 10 que eu já tinha calculado, que vai ser newtons por metro quadrado. Tá aí, ó. Tá aí a pressão PA e a pressão PB. A pressão é que está submetido constante. Um outro detalhe interessante aqui, ó. Tu pode ver que quando a pressão é constante, a gente sabe que o volume sobre a temperatura é uma constante. Então, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, o volume aqui ficou dividido por 5 para passar do estado A para o estado B. Então, por quanto vai ficar dividido a temperatura? Por 5. 600 divididos por 5 é igual a 120 Kelvin. Eu utilizei a proporcionalidade, mas eu poderia ter utilizado o primitivo, botar PA, VA sobre TA igual a PV, PV sobre TB. Vamos para a letra, essa aqui era a letra A. Agora vamos para a letra B, a temperatura final. Já fiz aqui por proporcionalidade. Letra C, calcule o trabalho realizado na transformação. Olha, o trabalho é uma transformação isobárica, então é P delta V. A pressão ela é constante e vale 48.000. E a variação de volume é de menos 0,4 metros cúbicos. Então, o trabalho dado no sistema internacional, corta esse zero com esse zero, vai ficar negativo. Aí vai dar 0, 0, 32 vão 3, 19. 19.200 joules, e até minha avó faz isso. E depois ele pediu, calcule o trabalho realizado, indicando isso. Eu posso calcular esse trabalho fazendo a área do gráfico, né? Porque a área de um gráfico de pressão em função de volume é sempre numericamente igual ao trabalho. Então, esta área aqui, ó, que seria o 0,5 vezes o 48.000, daria a mesma coisa. 0,5 não, é 0,5 menos 0,1, que daria 0,4, isto aqui é a base, vezes a pressão, que é os 48.000. Que vai dar esse mesmo valor aí de 19.200. A única coisa que eu tenho aqui na área, ela vai me dar em módulo, portanto eu tenho que pensar se está tendo uma expansão ou uma compressão. Nesse caso era uma compressão. Letra D, o trabalho da questão é realizado pelo gás ou sobre o gás. Ora, como o trabalho é negativo, alguém é que está empurrando a tampa para o gás se comprimir, portanto é um trabalho realizado sobre o gás. Então aí nós acabamos a parte 3 aí desses vídeos de gases e termodinâmicas. Valeu!